acontecendo. Vítima, e como todos nós, nós estamos perplexos, porque não se sustenta em nada. Isso aí, nós procuramos, a gente tem a nossa opinião, tá bom, pode estar errada, digamos que sim, você não pode opinar. Como é que você vai decidir quem está certo ou está errado? O convívio dos contrários pressupõe a divergência. Quanto a fatos, a gente sustenta. Qual é a discussão? Agora, isso aí resultar em punições, eu realmente não posso entender, porque eu jamais acreditei que eu voltaria, depois de 50 anos, a conviver com a censura. Não há convívio possível. Eu disse como é que tinha sido a minha experiência frustrante na Veja e no Estadão, que por 5 anos foram censurados, mas eu era um repórter. Eu não convivia por cima, como diretor, com a censura. Eu sentia, via o censor, mas não sabia como era. E o Zé Roberto Guzzo deu um depoimento, eu vou pedir licença para me estender um pouquinho, mas é pouca coisa. Vale a pena ver, porque é o depoimento de quem já era da direção da Veja, quando tivemos a censura imposta pelo AI-5. Então, o Zé Roberto Guzzo escreve aqui o seguinte: ele era redator-chefe e depois diretor de redação. A censura do AI-5, a qual estiveram submetidos diretamente a revista Veja, o Estadão e outros veículos da imprensa, pouquíssimos eu registro. Aí no Rio, por exemplo, só o Jornal do Brasil, o Globo não foi. Fez a autocensura. Era mais honesta em seus propósitos, mais clara para os censurados e mais inteligente do que a censura praticada hoje. No caso específico da Veja, havia um censor que se apresentava como censor. Era um delegado da Polícia Federal e mostrava sua carteira de serviço se alguém lhe pedisse identificação. Comparecia pessoalmente à redação da revista na Freguesia do Ó, em São Paulo, na manhã dos sábados, o momento em que todas as matérias da edição semanal estavam escritas. Ia a uma sala do 7º andar do edifício e lia os artigos de política ou de algum outro assunto que quisesse ler. Quando queria censurar alguma coisa, dizia, aspas, corta esse trecho aqui, corta esse trecho que vai daqui até ali. Corta este também. Não pode deixar em branco os pedaços cortados. Tem de escrever alguma coisa para pôr no lugar. Fecha aspas. Quando acabava de ler tudo, descia até o estacionamento, entrava em seu carro e ia embora, até voltar no sábado seguinte, na mesma hora. Nunca, em momento nenhum, o censor disse que estava ali, aspas, em defesa da democracia, fecha, ou para combater atos antidemocráticos. Dizia claramente que estava ali com o único propósito de impedir que a revista publicasse coisas que o governo não queria que fossem publicadas. Isso aqui está vetado, informava ele. Não perdia um minuto explicando que era fake news ou ameaçava as instituições. Na verdade, não dava a mínima se era verdade, mentira ou o raio que fosse. Só dizia que era proibido publicar porque o governo estava mandando e pronto. Os cortes feitos na sala do 7º andar sempre eram obedecidos. Se por acaso fosse impresso alguma coisa censurada, qualquer coisa, a edição toda seria apreendida na boca da máquina, na distribuidora ou nas bancas. Era, acima de tudo, um processo altamente eficaz. Não saía nada que o censor tivesse mandado cortar. Com o tempo, a redação ia se cansando de escrever, ser censurada e ter de escrever de novo. Passou então a não fazer mais as matérias que, segundo se imaginava, poderiam ser censuradas. Era a vitória final da censura. Quase não se precisava do censor a essa altura. A censura em Veja acabou no dia em que o governo resolveu que deveria acabar. A sociedade civil, aspas, não teve nada a ver com isso.
O secretário de imprensa da Presidência da República chamou a Brasília o diretor de redação e informou que a partir do próximo sábado, o homem da Polícia Federal não viria mais. Disse também que a revista deveria tomar cuidado com o que fosse publicar. Entendeu? Foi isso. Não houve inquérito ilegal nenhum. Não houve ameaças histéricas de gente obcecada com notícias falsas. Não houve marechais de campo da democracia dizendo que a liberdade de expressão tem limites e não pode ser usada se uma instituição achar que ela prejudica o Estado democrático de direito. Não houve manifestos de personalidades nem jornalistas se declarando a favor da censura. Não houve a hipocrisia rasteira que sustenta hoje a violação da liberdade de imprensa. Censura, então, se chamava censura. Era muito mais claro. Eu acho que o depoimento diz tudo. São esses estragos, né, que se perpetuam, que vão ser notados na palavra brasileira, na paisagem brasileira, paisagem política, se esse estado de coisas se estender.